Sejam bem-vindos. Aqueles que puderem, vamos orar para dar início ao nosso estudo dessa noite. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, pela Tua palavra que é perfeita. Pedimos o entendimento, discernimento ao estudar os próximos versículos de Daniel. Seja o nosso professor, por favor, em nome de Jesus. Amém. No verso 38 de Daniel 2, nós vimos que tu és a cabeça de ouro, se referindo a Nabucodonosor. Então, o reino de Nabucodonosor, Babilônia, era o primeiro dessa sequência de reinos. Interessante um detalhe. Muitos já perceberam que, se nós pararmos para pensar, esses não foram impérios que dominaram todo o mundo, literalmente. A China, as Américas, né, não foram dominadas por esses impérios, especialmente Babilônia e depois os seguintes. Mas é interessante duas coisas. Primeiro, eles dominaram a maior parte dos povos e nações conhecidos e poderosos de influência da região, da Europa, Oriente Médio, naquela região. Segundo, a maioria dos impérios que eles decidiam conquistar, eles conquistavam, então eles tinham um poder quase absoluto. Tinha outros que não interessava tanto para eles. E terceiro, eles estavam envolvidos com a Terra Santa, né? Chamada Terra Santa lá, a terra do povo de Israel. A nação escolhida por Deus. Então, o povo de Israel estava envolvido nesses impérios. Então, o simples fato de estar relacionados com aquele local coloca eles numa posição de destaque, especialmente para a história sagrada, a história da Bíblia. Então, vamos seguindo aqui no verso 39. Então, está dizendo que ele reinaria e depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Interessante, não vamos nos ater aqui em detalhes, porque ele dá bastante detalhes, né, no livro Daniel Apocalipse. A partir ali da página 40, vai várias páginas descrevendo como é que ocorreu a queda de Babilônia, como é que foram. No capítulo 5, depois de Daniel, aqui, no livro de Daniel, ele dá detalhes, porque Daniel vivenciou essa transição do Império Babilônico para o Império Medo-Persa. E aí, aqui, mas ele dá vários detalhes, só resumindo, é interessante, como nós vimos no estudo passado, a Babilônia ela era tão grande, tão poderosa, era praticamente impossível alguém entrar nela. E aí as informações trazem nessa sequência do livro, é que a cidade tinha recursos para se sustentar por 20 anos, caso acontecesse um cerco ao redor dela. Imagine isso, 20 anos. Então, e tinha um rio que passava no meio dela, tinha uma estrutura tremenda, né? Ao redor dela eles fizeram aquele valo gigantesco. Se eles fechassem o portão, as portas de bronze, ela bloqueava o rio e ele desviava ao redor da cidade, é um negócio fora inimaginável. Se eles abriam os portões, deixavam, né, a parte pelo menos subterrânea dos portões de bronze maciços gigantescos levantado, o rio entrava e se espalhava pelas 25 ruas da cidade. Então ele regava toda a cidade. É uma coisa difícil de imaginar, é bem tecnológica e poderosa, né? E eles tinham porções de terra dentro da cidade cultiváveis, ou seja, eles poderiam produzir o próprio alimento lá dentro e ficar assim por um cerco quase eterno, né? Então eles estavam nem aí. Aconteceu que os impérios dos Círios, né, o Medo-Persa, o Ciro e outros ali, né, relacionados com ele, outros tiveram vários monarcas, né, vários reis dos Medos e dos Persas, e eles começaram a conquistar todas as cidades ao redor, conquistando tudo até que chegou a Babilônia. E eles não estavam conseguindo conquistar, e os babilônios lá estavam se achando seguros, né? Aquela segurança mortal, fatal, que não, está tudo bem, não vai acontecer nada, é impossível eles conseguirem entrar. E aí que eles fizeram um descuido, né? Ele ficou um tempo lá, não sei quantos meses, ficou ao redor nesse cerco, e Ciro lá planejando. E Deus havia dito que cairia. Então não importasse o que o homem fizesse, no caso os babilônios tentassem fazer para
pensassem que eles não iriam cair, cairiam. E aí chegou o tempo, então, que foram, eles esperaram o os Império Medo-Persa esperou o momento de uma festa anual de Babilônia, que eles se entregariam à bebedice, às festas e à condescendência, né, aos pecados, e aí isso tiraria o foco deles da luta. Então eles pensavam, não tem como eles nos invadir mesmo, se entregaram à festa, naquela momento do ano de festas. E quando eles estavam nessa embriaguez e tal, eles deixaram algumas coisas descuidadas. Por exemplo, o portão desses de bronze, onde entrava o rio Eufrates por meio da cidade, eles deixaram uma fresta, eles deixaram meio aberto assim a parte, né? Então o rio estava com fluxo. Não estava aberto para eles, mas deixaram aquilo ali. Não deixaram totalmente fechado. E aí o que Ciro fez? Ele chegou, é interessante, o que? O Ciaxerxes, que era o principal, né, o rei dos Medos, chamado de Dario, que em Daniel 5 ele chama de Dario, também conhecido como Dario, ou Ciaxerxes, ele pediu auxílio do sobrinho dele, Ciro. Então Ciro foi que fez esse cerco ao redor de Babilônia, teve essa estratégia e Deus certamente guiou ele. Ciro, na Bíblia, ele entra como um tipo de Cristo. O que é um tipo de Cristo? É um símbolo. Se você analisar a história de Ciro, Ciro ele tem várias características, se a gente comparar ele com Jesus, fecha. Então existem características de Ciro, que veio como libertador do povo de Israel, que estava cativo lá, assim como Jesus veio nos libertar do cativeiro do pecado. Então tem vários paralelos, né? Todas as histórias da Bíblia, inclusive, têm paralelos, assim. Que nós podemos encontrar o ministério, né? Nova luz sobre o ministério de Cristo, seu amor e o que ele fez por nós. E aí, quando chegou um momento de... eles estavam vendo, né? O momento que eles estariam naquela festa, naquela bebedice, foi deixado um pouco levantado o portão de bronze, mas era um rio, não era praticamente impossível eles passarem. Daí o que Ciro fez? Ciro dividiu em 3 partes o seu exército. Uma parte estaria no portão de entrada do rio e a outra, segunda parte, estaria no portão de saída. Mas um grupo, esse grupo especial iria desviar uma parte, né, do curso do rio Eufrates para um lago, assim, fizeram um lago. Então eles desviaram o curso do rio Eufrates. E quando um grupo, né, do exército foi lá e fez esse trabalho, imagina o trabalhão que deve ter dado, mas milhares de pessoas certamente, né, envolvidas, conseguiram desviar, baixou um pouco o nível do rio, não totalmente, mas baixou um pouco, e isso que baixou, o exército conseguiu de um lado e de outro entrar pelo lado, assim, pelos cantinhos. E passaram, os portões conseguiram entrar na cidade. Como era noite, era escuro, o pessoal tava tudo em festa, bêbado, nem perceberam a entrada deles. E eles tiveram como objetivo, eram quilômetros aquela cidade. Então eles eram chegar no palácio, matar os guardas do rei e depois matar o rei. Era assim que eles fariam a conquista. E eles fizeram exatamente isso. Aí Daniel 5 descreve com mais detalhes, né? Não veio, a gente vai passar ainda esse momento. Mas como mostra, né? Como o ser humano não consegue, era praticamente impossível passar lá. Só que quando se levanta contra Deus, não tem segurança. E é isso aí. Então aconteceu isso, passou o império, daí depois vieram os Medo-Persas, mas eles também caíram. E o que Deus fala acontece. O que Deus fala acontece. Tem alguns versos que gostaria de ler aqui em Isaías. Vamos ver ali o livro de Isaías, capítulo 13, o verso 19 a 22. Então, Isaías 13, versos 19 a 22, nós lemos a respeito de uma profecia sobre a ruína de Babilônia. Por quê? Por causa dos pecados, né? Dos habitantes de Babilônia. Então, vem lá o Isaías 13, 19 a 22. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou.
nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Como no estudo passado nós vimos que as dimensões, a glória de Babilônia era muito grande, depois que Ciro conquistou a cidade, seria de se esperar que fosse colocado como a capital do império, Babilônia, né? Só que não. Ele foi lá para Suzã, a capital do império. E isso feriu o orgulho dos babilônios. Um tempo depois eles se rebelaram contra e novamente, mano, como é que ia fazer a não com... não tinham mais tanto poder neles para resistir, mas aí eles se rebelaram e fecharam a cidade, não, nós não vamos mais. E aí é interessante que conta a história lá de Zópiro, que era um dos principais comandantes de Dario. Ele, olha a estratégia dele. Ele cortou o próprio nariz, as próprias orelhas, e se bateu um monte com chicotadas e lacerou o corpo dele. Ele era um dos comandantes, mas ele se fez como um. E nessa condição, né, ele fugiu para os sitiados. Ele entrou lá na cidade e chegou, olha, dizendo como se ele tivesse. Fizeram isso com ele e agora ele estava com raiva e ele queria se vingar de Dario. E aí eles deixaram, receberam ele, então eu vou ajudar, vou comandar aqui o exército de vocês. E pegou e se rebelou contra e fez uma revolução lá e conseguiu, por de dentro, né, enganou e fez com que eles fossem destruídos. Aí, nesse momento, eles pegaram aquele muro de 100 metros de altura e baixaram para 25 metros. Quebraram a maior parte do muro, né? 75% jogado fora. E aí deixou baixo os muros em comparação ao que era, mas é muito alto aí. E depois disso, deixaram. Mudou, tirou os portões de bronze, já não tinha mais, arrancou fora aquilo. Então ele deixou aberto. Então, e foi indo até que se cumpriu a profecia. Hoje Babilônia é ruínas. Quando Deus diz algo, acontece. Então aqui nós vemos o que Deus disse se cumpriu. Não adianta a gente teimar contra Deus. Precisamos nos aliar ao lado mais forte, né? Deus sabe todas as coisas. E ele não faz isso de forma arbitrária, porque eu quero, porque eu não. Porque ele age da melhor forma possível para salvar o máximo de pessoas. Ele deu muito tempo de chance para que eles se arrependessem. Não se arrependeram, aí vieram outros que estavam mais suscetíveis às impressões do Espírito Santo, a serem guiados por Deus. Ciro, um deles, inclusive. Tanto que Ciro, Artaxerxes e outros, né, outros grandes, outros poderosos dos persas, eles favoreceram o povo de Israel, favoreceram o povo de Deus, permitindo que voltassem à sua terra, que reconstruíssem, deram recursos na história de Esdras, Neemias, inclusive, né? Entra em detalhes pouco antes do livro de Salmos, né? Tem esses dois livros, Esdras e Neemias. Então é incrível como Deus conduz a história. Então aqui em Daniel 2 é dito isso, né? O verso 39 ali nós vimos, cairia o primeiro reino, Nabucodonosor, passou, vieram outros descendentes dele. O neto dele, durante o reinado dele, é que aconteceu isso, dessa revolução. E aí foi morto, Daniel 5 descreve isso. Vieram os Medo-Persas, mas passaram também. Depois veio Alexandre o Grande com o Império Greco-Macedônico, né? A Grécia. E aí o terceiro império, que é o Bronze, verso 39 de Daniel 2, o qual dominará sobre toda a terra. E a influência dele permanece até os nossos dias. Tanto a influência de Babilônia, muitas coisas, festas pagãs de adoração a deuses de Babilônia, Babel, muitas coisas vieram de Babilônia e permanecem nos nossos dias.
várias culturas, inclusive, incrementaram. Os medo-persas também juntaram o mitraísmo, que vem dos persas, permanece até hoje. O mitraísmo permanece vivo. Então, os gregos, a filosofia influenciou e influencia até hoje, a mitologia, muitas dos estudos da filosofia hoje, arraigado com a Grécia e Roma também. Então, por isso está tudo conectado. É uma estátua que está toda conectada. E quando a pedra vem e atinge os pés, aí nós vamos ver. Tudo é reduzido a pó. Tudo é esmiuçado. Tudo é quebrado. Todas as ligações que existem, né, com esse paganismo e coisas contrárias à vontade de Deus. Então vejam lá, e o quarto, o verso 40, Daniel 2:40. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Ou seja, o quarto reino, Roma, o Império de Roma, veio como essa dureza. Eles eram bem fortes, cruéis, dominadores. E o verso 41, ó, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, pés e dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Barro e ferro não se misturam, então ele está ali e vai ter as duas características. E verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Um detalhe sobre isso. Aqueles que já tiveram a oportunidade de estudar a história durante a Idade Média, a Idade das Trevas, depois que Roma caiu, o Império de Roma, né, foi se enfraquecendo, enfraquecendo, e foi dominado e dividido fragmentado em povos bárbaros. E os principais povos bárbaros que formaram nações foram 10. Tinha outros mais, mas não tiveram influência assim, e foram 10. Tem os otomanos, os francos, eles chamam germanos, e vários, que formaram vários dos povos. Eu não lembro agora de cor os 10. Visigodos, ostrogodos, né? E eles formaram 10 que são as principais potências hoje que permanecem na Europa, assim, um pouco diferente a estrutura. E esses 10, quando você vai analisar a história da idade dos feudos lá, a idade das trevas, tinha os das nações, os alemães, né, os franceses e tal, mas antes, né, eles se casavam com quase, cada nação tinha um príncipe que se casava com a princesa do outro, que os reinos queriam se unir, e daí tentavam se casar, era quase todo mundo parente de todo mundo lá na Europa. E não se juntaram os reinos. Olha a profecia aqui, ó, 600 anos antes de Cristo, Deus já disse como é que ia ser. E no que nós vemos na história, em 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, ao longo dessas eras ali, depois de Cristo, né, nesses anos, é exatamente isso que a gente vê. É exatamente isso. E vem o verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino. Ó, nos dias desses reis, o quê? Desses reis dos dedos, dos 10 dedos, dos grandes impérios, dos grandes nações, né, na Europa. Que depois foram mudando, né? Hoje tem as Américas também, mas que veio tudo de lá. A maior parte, né, das coisas vieram de lá. Conhecimentos. E nos dias desses reis, ou seja, nos nossos dias, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo, o reino que Deus levantará, subsistirá para sempre.
Da maneira, olha só o verso 45, da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Como nós vimos a questão, né? Quem que é o grande, a rocha eterna? O Isaías capítulo 26. Nós vimos no outro estudo, mas é interessante revermos. Isaías capítulo 26, o verso 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor Deus é uma rocha eterna. E quando nós comparamos com 1 Coríntios agora, capítulo 10. 1 Coríntios 10, o verso 4, se referindo ao povo de Israel. Então, símbolos que nós falamos antes, né? O verso 4, e beberam todos uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, veja só, a rocha que guiou, que deu água vinda da rocha, água pura para o povo de Israel no deserto, era Cristo. E a rocha no Antigo Testamento, nós vimos a rocha eterna, é o Senhor Deus. Essa palavra Senhor é o tetagrama sagrado. As 4 letras do nome de Deus que ninguém sabe a pronúncia exata, porque era tão sagrado que os judeus nem falavam, e daí se perdeu como se pronunciava. E aí, se perdeu mesmo porque o hebraico em si ele não tem vogais, ele tem só consoantes. As vogais a pessoa sabia por saber. Aquela palavra é assim e ela aprendia a pronúncia dela. Que pode ser A, E, I, O, U, em cada uma das sílabas assim tem diferentes entonações. Depois que os judeus, para facilitar, eles acrescentaram uns sinaizinhos em cima e embaixo das letras que indicam a tonalidade, se é um A, a vogal, como se fosse. Tem um nome até para isso que agora me fugiu, mas eles adicionaram isso no hebraico. Então, como eles só têm só pode imaginar mais ou menos, eles tentam imaginar que seria algo Javé, Jeová, Yavé, algo assim. E esse nome Javé, Jeová, é o que é o único Deus. Só que Jesus faz parte desse único Deus, que é 3 em 1, triuno. E Jesus é tanto Deus como Deus o Pai, Deus o Filho, né, e como o Espírito Santo, né? Eles três. O Filho é tanto Deus como o Espírito Santo, como Deus o Pai. Tem vários textos que nós podemos observar isso. Existem algumas religiões que não aceitam essa verdade bíblica. Inclusive tem algumas Bíblias diferentes na tradução. Os testemunhos de Jeová são os que não aceitam a divindade de Jesus e nem o Espírito Santo. É só Deus, é um só, o único Senhor. Mas o fato de 3 serem um não deveria ser algo tão espantoso, porque a própria Bíblia, Deus mesmo disse lá em Gênesis, nós vimos, observarmos lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, desculpa, o verso 24. Gênesis capítulo 2, o verso 24. Alguém achou aí Gênesis 2, 24? E puder ler? Pode ler. Primeiro aí que se manifestar. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Muito obrigado. Então veja só.
uma só carne. Os dois se tornam uma só carne. Se isso é a verdade, a palavra de Deus disse, e é verdade. Na nossa natureza, na nossa esfera, não é de se admirar que na esfera de Deus seja assim também. Só mais uma questão interessante, especialmente sobre o Espírito Santo. Por que é tão importante compreendermos a natureza? É impossível compreender totalmente, mas termos a concepção correta, a ideia correta dessa questão de Deus, que é três em um, porque Jesus disse, né, que o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não terá perdão. Ou seja, quem, se quiser abrir aí em Mateus capítulo 12, os versos 31 e 32. Mateus 12, 31 e 32. Quem achar aí, quiser ler, pode ler. Pode ler, Glaucio. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Muito obrigado. Então, existem várias formas de nós entristecermos o Espírito Santo. Mas duas formas que fica claro nesse contexto, se vocês lerem, né, desde o verso 22, é que Jesus estava demonstrando claramente sinais e maravilhas, curas, demonstrando claramente que ele era o Messias, o enviado de Deus, o prometido libertador. E eles rejeitaram isso, disseram, não pode ser, não, nós não queremos que seja porque a gente quer diferente, a gente quer do jeito que a gente quer, do que a gente acha. E eles disseram, não, ele está fazendo esses sinais pelo poder de Beelzebub, por poder do príncipe dos demônios, no verso 24 ele diz. É Satanás que está fazendo isso. Ou seja, eles atribuíram a obra do Espírito Santo a Satanás. E o verso 28, olha o que Jesus disse. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então olha, como que Jesus expulsava os demônios? Era pelo Espírito de Deus. Logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, se você atribui a obra do Espírito Santo a qualquer outro ser, qualquer outra pessoa, ou rejeita a obra dele, você está pecando contra o Espírito Santo, blasfemando contra ele, dizendo que ele não é Deus, não é ele agindo. Por isso que se nós rejeitarmos o Espírito Santo, rejeitarmos a obra dele, estamos incorrendo num pecado sem volta. Claro que isso não é num instante que acontece. Porque o que o Espírito Santo faz? João, capítulo 14. João 16, o verso 8. E João 14, 26 coloca o paralelo, né? Aquele Consolador, o Espírito Santo. Então, João 14, 26 diz que o Consolador é o Espírito Santo. E agora a gente vai em João 16, o verso 7 e 8. Quem achou agora e quiser ler, pode ler. João 16, 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado. Convencer. Então, o Consolador, que é o Espírito Santo, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer. Bom, se eu não tenho o Espírito Santo para me convencer do pecado, eu acho que eu sou justo. Os judeus lá mataram Jesus e depois ainda se achavam bons, achavam que estavam salvos. Na destruição de Jerusalém, eles pensavam, não, Deus vai nos proteger, porque essa é a cidade santa. Não protegeu. Porque eles rejeitaram o próprio Salvador. Então, o pecado contra o Espírito Santo exatamente leva a pessoa para uma obstinação, uma cegueira total, porque ela escolheu isso.
Nós naturalmente não buscamos o bem. Se não é Deus agir em nós para nos abrir os olhos, nos chamar de volta, a gente nem mesmo isso faz, nem olha para Deus, nem busca a Deus. Por isso que o Romanos 3 fala exatamente isso. Romanos capítulo 3, a gente vai ali, um pouquinho para frente. Atos, Romanos capítulo 3, o verso 10 a 12. Romanos 3, 10 a 12. Tem alguém que queira participar? Deixa eu ver, alguém levantou a mão. Cristiane. Pode ler, Cristiane. A Osana primeiro, desculpa. Depois a Cristiane. Um outro texto, daí eu já passo. Pode ler, Osana. De 10 a 12. Isso, Romanos 3, 3. 10 a 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Porque todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. É 12. Muito obrigado. Então, até mesmo as nossas melhores obras têm um pouco de egoísmo. E isso é inaceitável perante Deus. Não é justo, não é. Se não for a justiça de Cristo a nos cobrir e tornar aceitáveis as nossas obras em Cristo, não importa o que eu faça. E olha só, a nossa condição é: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Nem buscar a Deus a gente busca de nós mesmos. Se não é o Espírito Santo a nos acordar para isso, nos dar o desejo de buscar a Deus, nem isso a gente faz. E aí é interessante nós compararmos isso com... É difícil às vezes entender, bom, mas tudo que eu faço, tudo que eu já fiz de bom, não vale nada perante Deus. Tá, imagine que nós, nas nossas obras, sejam como água, né? Como água, que flui, assim, uma fonte de água. Existem algumas pessoas que, na verdade, é uma fonte, não é de água, uma fonte de esgoto, que jorra, assim, infelizmente é uma podridão. Nós, naturalmente, somos, né? Mas existem outros que não. É uma água quase boa, tem um pouquinho de esgoto, só um filetezinho de esgoto que chega ali naquela fonte de água e é uma água quase limpa. Claro, tomar esgoto, ninguém faria isso, é horrível. Mas se você tomar uma água que tem um pouquinho de esgoto, só aquele gostinho no fundo, assim, você tomaria? Seria saudável para alguém? Muitos já morreram com águas que você nem percebia que tinha alguma coisa. Ah, parece boa, tomava uma bactéria lá e morreu. Então, qualquer coisinha que contamine, é um pouquinho de esgoto ali na fonte. Tudo que eu faço de bom é 99% de água boa e 1% de esgoto, tá? Dizer que é ruim? É ruim, tá tudo contaminado. Entende? Essa é a condição, é a nossa condição. Não existe como a gente dizer, ah, não, eu sou puro. Não. Se não é Deus em mudar o nosso coração, é tirar totalmente essa conexão com o pecado, né, com o esgoto, e colocar, nos ligar a Ele, que é a fonte de água viva, não tem esperança para nós. E o Espírito Santo tem um papel essencial nisso, porque ele que nos dá o desejo, ele nos acorda para essa condição e ele que cria em nós esse coração novo, que jorra água viva. Por isso que é tão importante. E para então encerrarmos hoje o estudo com o verso de Atos. Para mim esse verso é o principal. Por quê? Atos 28, o último capítulo de Atos. Vejam que incrível isso. Cristiane, se puder ler para nós. Atos 28, o verso 25 e 26. E 27, 25 a 27, melhor. Atos 28, 25 a 27. do versinho 25 ao 27. 25 ao 27. Aqui. E havendo discordância entre eles,
despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Além, O Eric, 27 também. 27. 27. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Muito obrigado. Amém. Então, olha só, se nós fechamos os olhos, nós não vemos. Se nós rejeitamos o Espírito Santo, acabou a nossa esperança de, né, ouvir, ver, entender e ser curado por Deus. E nos convertermos a Deus. Esse é um verso importante nesse sentido, mas o que é o checkmate? O checkmate nesse verso está onde? Veja o verso 25 ali, ó. Bem falou, na metade dele, bem falou o Espírito Santo. Tá, o Espírito Santo falou. Isso são palavras de quem? Do Espírito Santo. E aí quando a gente vai lá, que ele está dizendo, mas Isaías, né? Falou aos nossos pais, Isaías, tá. Vamos lá para Isaías no texto que ele mencionou aqui, citou, né? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. O verso 8. O verso 9 e 10 tem a citação. Não é exatamente ipsis literis que Paulo citou, mas é... Vejam só o verso 8. Depois disso ouvi a voz de quem? Do Senhor, Jeová, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, quem? Jeová, Senhor. Vai e diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, e faz-lhes pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos, e não ouça com os seus ouvidos, e nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja curado. É exatamente o texto que Paulo citou. E veja só quem que disse aqui é o Senhor. Então, o Senhor Jeová, na verdade, é o Espírito Santo? Exatamente. Assim como Jeová é Deus o Pai. E assim como é Jesus, a rocha eterna. Tem outros que a gente pode fazer exatamente a mesma coisa para comprovar a divindade de Jesus, e isso é possível, inclusive, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Então, mesmo tendo sido alterada a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, claro, eles não falam dessa forma. Até se alguém, algum Testemunho de Jeová ouvir isso, eu peço, não é nada contra, assim, mas quando a gente observa isso, a gente percebe que essa verdade continua lá. E que o que houve de mudança nos outros, que tem de diferente nos outros textos, que rebaixam a condição de Jesus, que tiram o Espírito Santo da jogada, na verdade são alterações planejadas, intencionais por alguém que tem ódio contra Jesus e o Espírito Santo e quer tirar eles da jogada. E só que não consegue fazer tudo, porque Deus é tão perfeito, tão amplo, que deixou ali provas em todos os locais, né? Então, não vai conseguir fazer. Por isso que restaram essas coisas, que dão prova da mesma verdade que foi tentado ser removida da palavra, né? Tanto que a primeira edição da Bíblia, se for pesquisar na história, a primeira edição da Bíblia dos Testemunhos de Jeová, Novo Mundo, tem versos inteiros, capítulos inteiros que sumiram dela, sabe? Foi um negócio radical, eles viram que todo mundo ficou meio espantado, nossa, o que eles fizeram daí? Não, colocaram de volta com algumas alterações, assim. Aí foram vindo novas edições e tal. Então, foi uma coisa bem forte, né, o que foi feito. Mas, voltando então aqui, a palavra de Deus é uma só. Cuidemos para não mexer nem num tio, nem num jota, pois Jesus disse, né? Aquele que acrescentar qualquer coisa, Apocalipse 22, né? Serão acrescentadas as pragas. E quem retirar qualquer coisa será retirado sua parte no livro da vida. Então, tenhamos muito cuidado. E por fim, então, fica aqui a mensagem, né? O Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo. Ele é Deus, tanto como Jesus, tanto como o Pai. São três em um. E
E assim, precisamos estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Quando o povo de Babilônia, como nós estudamos hoje, fechou seus olhos, seus ouvidos e pensaram, não, nós estamos bem, estamos seguros, aí que veio a destruição deles. Nós nunca nesta terra poderíamos dizer, não, estamos sem perigo, agora estou bem, agora eu já cheguei na altura, no nível que deveria chegar. Não. E então a parte seria para encerrar, na verdade, esse último verso, mas vamos acrescentar mais um. Filipenses capítulo 3. Esse, inclusive, lembrando aqui, a Cristiane leu antes ali o verso. Essa foi uma pregação que a Cristiane fez há alguns anos atrás em Joaçaba, que eu estava lá, foi uma quarta ou um domingo. Tinha pouca gente lá e eu lembro que Filipenses capítulo 3, que me chamou a atenção, inclusive a diferença de algumas traduções. Filipenses 3, vamos ler dos versos 12 a 14. Lemos assim, né? Então, Filipenses 3, 12 a 14. Qual que deve ser a nossa postura? Ó, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Alcançado a condição, né, de perfeição. Exatamente, ele compara ali com a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Algumas versões, se vocês olharem, vai dizer para o prêmio. Eu estou caminhando para... O objetivo meu é ganhar o prêmio. Salvação. Ó, tudo bem. Mas é um objetivo eu estou caminhando para receber algo. Diferente do verdadeiro propósito e sentido original do texto. Que não é para o prêmio, mas é pelo prêmio. O que muda? Prosseguir para o alvo. O alvo está fixo. Cristo Jesus, o céu. Tá. Pelo prêmio quer dizer que eu prosseguir rumo ao alvo, o que me dá forças, o que me mantém prosseguindo é o prêmio. Porque é pelo prêmio. É como se fosse o carro que eu estou dentro que estou indo lá em direção. É aquilo que me leva, por meio do prêmio. Eu vou seguindo. E que prêmio é esse? Prêmio da soberana vocação. Qual que é a mais alta vocação que Deus poderia fazer para nós? 2 Pedro, capítulo 2. Entrou mais um verso aí, né? Mas tudo bem. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, na verdade. 2 Pedro 1. O verso 3 e 4. Tem muitas informações nesses dois versos. É tanta informação, a palavra de Deus é tão rica que a gente podia explorar muitos campos só nesses dois versos, mas vamos nos ater. Então, vocês vão perceber que eu vou pegar umas partes do texto, eu não vou dar ênfase, só o que a gente está procurando. O que é? O que a gente está procurando? A gente tem que saber o que está procurando para achar. A gente está procurando vocação. O que é essa vocação? Soberana vocação. Verso 3. 2 Pedro 1, 3 agora. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou. Ó, vocação é um chamado. Nos chamou. Tá aqui a palavra, chamou. Nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para que, olha só, agora que vem o que interessa. Ele deu outros detalhes, como que isso acontece e tal. Para quê? Então, nos chamou para quê? Aquele que nos chamou, então Deus, Jesus, ele nos chamou. Verso 4, depois ali na terceira linha para mim, ó, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, o chamado de Deus, a vocação de Deus é sermos participantes da natureza divina.
Isso é um chamado elevado? Isso é uma vocação soberana? A mais soberana, a mais elevada vocação, o mais elevado chamado de Deus. Que sejamos participantes da sua natureza. Nós que somos carnais, vendidos, né, sobre a carne, sermos libertos disso, da concupiscência da carne, e sermos elevados a uma condição mais semelhante a Deus, que chega, né, a ser participante da natureza de Deus. Isso é a vocação. Esse é o chamado de Deus. E como que isso se dá? Grandíssimas e preciosas promessas. As promessas da Bíblia têm esse poder de nos transformar a natureza à semelhança da natureza divina. Então, vamos encerrar por aqui, que tem muita coisa, senão a gente não sai desse texto. Tá? Voltando lá para Filipenses. Então, nós prosseguimos para o alvo. Filipenses 3,14. Prosseguimos para o alvo. Tudo bem, estamos caminhando rumo ao céu, a Canaã Celestial, Nova Jerusalém. Nós vimos, comparação com a Babilônia, Nova Jerusalém é incomparável. Né? Enquanto uma tinha 24 quilômetros cada lado e era quadrada, a Nova Jerusalém tem 600 quilômetros e é cúbica, né? 600 quilômetros de altura também. Tá. Prossigo para o alvo. Não é para o prêmio. Senão seria um egoísmo gigantesco nesse texto. Não. Prossigo para o alvo pelo prêmio. Qual é o prêmio? Ser participante da natureza divina. Por que eu sei disso? Pelo prêmio da soberana vocação. Então, a soberana vocação, cada dia eu vou avançando mais e vou me tornando mais semelhante com Deus, e isso vai me movendo a mais próximo, indo em direção ao alvo. É pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse alvo, esse avançar, crescer rumo à semelhança, a parte de sermos participantes com a natureza divina, só é possível por Cristo Jesus. Se não fosse o que Cristo fez, isso seria inútil. Essa tentativa nossa é inútil. De chegar aos céus pelos nossos próprios esforços, como Babel, Babilônia, né, que veio lá, a Torre de Babel, naquela região que foi construída Babilônia. A tentativa deles chegarem ao céu pelos próprios esforços, pelas próprias obras. É loucura. Não vai dar certo. Vai acabar em destruição e ruína. Então, esse texto nos está dizendo que, primeiro, a gente não deve, quanto mais semelhante a Deus nos tornarmos, mais longe do pecado ficaremos. Sim, mas a gente não deve olhar, olha, eu já estou bom, eu já sou perfeito, já não peco mais e tal. Não, não vamos ter esse sentimento. Não, se nós estamos julgando as coisas dessa maneira, estamos no caminho errado. Já pode ter certeza que é pecador. 1 João vai falar sobre isso. 1 João capítulo 1, ali, versos 8 a 10. Nós não vamos ler agora. Se quem quiser, depois, se tiver curiosidade, pode comparar. Mas, uma coisa é julgo, aqui Paulo fala, que é não julgo, né, que já seja perfeito, que já o tenha alcançado. Não julgo que já haja alcançado. Então, não devemos ter esse olhar em nós, mas em Cristo. E aí, esquecendo as coisas que para trás ficam, vamos prosseguir avante. Amém? Então, esse é o principal, né, do estudo hoje. O Espírito Santo tem esse papel de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos entender que o Espírito Santo é Deus como Pai e como Filho. O Espírito Santo é tanto Deus como Pai e Filho. E Ele que faz essa obra. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E meu pai quer fazer um comentário também? Pode. Boa noite a todos. Esse aspecto é maravilhoso, né, que o Eric estava falando, e é interessante que quando a gente aceita Jesus como seu Salvador, começa a ocorrer isso, né? Então, é através de Cristo, é como usando a ilustração que o Eric colocou, você entra no carro. Ao você entrar no carro, né, e você assume um compromisso com Cristo, né, e quando você sela esse compromisso através do batismo, um testemunho público, recebe então a capacitação celestial, né, de bênçãos, de promessas que começam a transformar a sua vida. Mas antes de você chegar, né, ao ponto de ser batizado,
você é tocado pelo Espírito Santo, né, que convence do pecado, da justiça que é Jesus e do juízo. E aí ele começa então essa obra de arrependimento, de querer algo melhor. E aí que vem essa soberana vocação. Existe algo melhor do que o objetivo para o qual Deus nos criou, sermos seus filhos, a semelhança dele, né, que foi então perdida com o pecado. E agora vem então Cristo que resgata isso. E o Espírito Santo então ele vai agir e ele já vai então começar a operar produzindo o fruto. Que fruto é esse? O fruto do amor, da bondade, das características divinas, que ele vai então colocar em nosso coração. E isso então é uma obra maravilhosa que já começa a ocorrer a partir do momento que você aceita o chamado, né? Aceita o convite de Deus e percebe o seu amor, né? E aí, claro, você começa a andar, você coloca o jugo, né? Como a canga lá e começa a andar com Jesus, aí você vem à luta contra o pecado, contra toda a situação ali, e Jesus vai te fazer vitorioso, como ele venceu. Isso, esse é o Evangelho, o eterno Evangelho, as boas novas da salvação que Deus quer para nós, esse sublime propósito de nos levar novamente para o céu e estarmos então resgatados a mais uma das características divinas, né, de uma vida eterna. Obrigado, era isso. Amém. Obrigado pelo comentário. Alguém tem algum último comentário também para fazer? Contribuição? Pergunta? Então, queridos, foi uma alegria podermos estudar um pouco mais a palavra de Deus nessa noite. Vamos encerrar com a palavra de oração. Então, oremos. Senhor Deus. Eric, Vai, diz aí. uma perguntinha. Viu? Aqui na minha Bíblia fala coparticipantes. É coparticipantes e participantes é a mesma coisa? Sim, Fala em Pedro. É a mesma coisa? isso, é a mesma coisa. Participante dá a ideia de, eu vou participar. Coparticipante, eu vou participar junto. É só a palavra. Acaba tendo no final o mesmo significado, o mesmo resultado. Tá bom, Aí, obrigada. Só para não ficar na dúvida mesmo. Obrigadão. beleza, tranquilo aí. Podem, não precisa ficar com medo, com vergonha, pode perguntar. Aí é um grupo mesmo de estudo. Então, agora, algum pedido, uma pergunta a mais? Um comentário? Luciane. Pode Quero falar. apenas agradecer por estar participando desse grupo de oração, né? E com relação ao Espírito Santo, que eu também acredito que é a maior necessidade da Igreja de Cristo, né? Que somos nós todos, e que nós permaneçamos em oração por esse encontro a cada dia, né? Obrigada. Feliz sábado. Amém. Feliz sábado. Então, se puderem, vamos nos colocar, vamos em posição de reverência, né? Fazer uma oração para encerrarmos. Aí, tem mais? Pode falar aí. Sim, eu só queria primeiramente assim pedir a Deus, né, pelas aquelas pessoas que perderam as suas casas, perderam seus pertences agora no Vale do Taquari, porque a inundação foi bem forte lá, muita cidade assim teve inundação. E tínhamos previsão de mais um ciclone agora, que eu ainda não estou conseguindo confirmar, mas a princípio era para já estar chovendo e ainda não está. Então, agradeço a Deus e peço para que Deus tenha misericórdia, tanto dessas pessoas que já perderam tudo, quanto das pessoas que possivelmente perderiam caso viesse um novo ciclone, caso venha um novo ciclone. Deus tenha misericórdia. Amém. Obrigado aí por ter lembrado. Vamos orar, inclusive, pelos irmãos e por todos, né, dessa região que foi atingida pelas enchentes. Então, vamos orar. Obrigado por ter lembrado. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de termos estudado um pouco mais a Tua palavra e ver como Tu dominas
sobre reis, reinos, nações. Tu dominas, inclusive, sobre a natureza. Senhor, temos visto resultados da transgressão da tua lei, desgraças sobrevindo, tudo isso em decorrência do pecado, de tudo que tem sido feito, infelizmente. Muitas pessoas inocentes pagam a conta por coisas que diretamente não fizeram, mas todos nós, Senhor, temos uma dívida contigo e merecemos a morte. Por isso não somos merecedores da vida, das bênçãos que recebemos, mas agradecemos elas e, Senhor, pedimos, por favor, cuida daqueles que estão nessa região atingida. Tudo, como tu disseste, o princípio áureo da tua palavra, tudo que quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles. E gostaríamos, Senhor, de ser auxiliados, que orassem por nós e nos ajudassem da maneira que podem, se estivéssemos passando por algo parecido. Então, ajuda-nos um coração disposto a ajudar, a nos compadecer, a orar e, por meio dos recursos, da forma que tivermos, a auxiliar eles. Abençoa, proteja, se for tua vontade, Senhor, que não dê mais um ciclone, nem mais chuvas, enchente. Segura as forças do mal, refreia, por favor, pedimos. Sabemos que Satanás é que ama a destruição, a morte, a desgraça, e não permita que Satanás tenha domínio. Pelo contrário, envia teu Espírito para que aceitemos a Ti, para que vejamos e tenhamos o desejo de te conhecer. Eu peço, Senhor, isso e a cada um de nós, que aceitemos a obra do teu Espírito no nosso coração e venhamos a ser transformados por Ti na semelhança da Tua natureza. Muito obrigado, pedimos isso, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos e um feliz sábado. Amém. Feliz sábado. Feliz Boa noite. sábado. Feliz Feliz sábado. sábado. Feliz sábado.